Chegou aqui nosso amigo, o advogado Cacai. Eu vou querer fazer aquela primeira pergunta para ele, viu, Miguel? Assim Pode fazer. Essa pergunta eu estou cismado com ela. Bem-vindo, Cacai. Tudo bem, Cacai? Boa noite. Olá, Miguel. Olá, Henrique. Alegria falar com vocês. Estar aqui novamente. Alegria. Vamos lá, Miguel? Pode ir. Você acabou de chegar, eu já vou te mandar uma pergunta que eu estou encafifado com isso o dia inteiro. Carla Zambelli recebeu ontem a condenação, terminou, né, na verdade, concluiu aí o julgamento da primeira turma, 10 anos de prisão, para começar cumprindo inicialmente regime fechado, cassação do mandato e 2 milhões em multa, ela e o Walter Delgatti. Hoje ela corre para a imprensa e dá uma espécie de coletiva em que foi, durante a coletiva, servida por uma assessora com uma bandeja cheia de comprimidos e tomando um monte de comprimido, dizendo que tem 1000 problemas, e falou assim, eu não posso ser presa, não tem como eu cumprir a pena no regime fechado, porque assim, se eu for presa, eu morro. Explica isso aí pra gente, Cacai. Essa execução penal aí é meio freestyle, né? O que a Carla Zambelli está achando que é a lei? Essa várzea, assim, se eu for preso eu morro e então eu não vou ser preso? É claro que isso é um deboche com a nossa cara, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Olha, evidentemente eu não conheço a situação de saúde da Carla Zambelli. É natural que a pessoa que foi condenada a 10 anos, regime fechado, que ela tente, de todas as formas, não ir para a cadeia, todas as formas possíveis dentro da legislação penal. Se ela tiver uma doença, eu não conheço, que for uma doença que não possa ser tratada no sistema prisional, ela poderá ter direito, sim, à prisão domiciliar. A prisão domiciliar, ela não é usada de uma forma completamente indiscriminada. Tem muita gente nas cadeias brasileiras, muita gente, pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que não deveriam estar presas, que, em tese, teriam direito a uma prisão domiciliar. Porque o sistema carcerário brasileiro é absolutamente desumano. Uma cela onde deveria caber 10 pessoas tem 20. Então, se a pessoa tem uma fragilidade de saúde forte, ela deveria ter o direito, sim, a uma prisão domiciliar, com tornozeleira, com as restrições que normalmente as pessoas pensam que prisão domiciliar não é prisão. É prisão. Por exemplo, o ex-presidente Collor, ele está preso, embora seja na casa, é assim, domiciliar é isso. Ele não pode ter acesso a visitas indiscriminadamente, tem que ser pessoas que já autorizadas. Ele não pode ter acesso à rede social. Ele não pode sequer falar ao telefone, a não ser com pessoas autorizadas. Ele não pode sair, ele usa a tornozeleira eletrônica. Para ele ir ao hospital, ele tem que fazer um pedido. Infelizmente, esse cumprimento não é igual para todos. A grande maioria dos brasileiros não tem, que está preso, não tem sequer advogado. A Defensoria Pública não consegue suprir a enorme demanda que tem. É muito bom que esse tipo de discussão se dê para que a gente possa discutir o seguinte: vem cá, a mulher do batom, a tal da Débora, teve direito à prisão domiciliar porque tem filhos menores de 12 anos. E assim diz a jurisprudência do Supremo. No julgamento em que o ministro Lewandowski foi o relator, num habeas corpus coletivo, que se estendeu. Mas isso teria que ser estendido para todas as pessoas do Brasil que são mães com filhos menores de tantos anos. O sistema penitenciário brasileiro é tão quebrado, Henrique e Miguel, é tão falido, é tão despreparado as pessoas que trabalham com o sistema, que como é que deveria funcionar um presídio? Você entra lá e fala, quantas pessoas tem aqui? 11.333. Quantas que tem filho? 230. Quantas que tem filho e não tem marido para cuidar? 130. Essas 30 tinham que ter direito à prisão domiciliar. É claro que a Carla Zambelli é uma pessoa nova, que não parece ter comorbidade alguma. Isso vai ser analisado, Os médicos dela vão ter que dar um atestado, 2 atestados, 3 atestados. E é uma coisa gravíssima, porque se o atestado dela for questionado pelo médico do presídio, o médico particular que deu o atestado vai ser processado e pode ser preso. Então, não é uma simplicidade. Claro, ela vai fazer o teatro dela, e eu não discuto o direito do cidadão que está condenado, porque o que acontece? Tem uma discussão agora que está se dando, os líderes do partido dela dizendo, não, quem tem que caçar o mandato dela é a Casa Legislativa. Essa é uma discussão válida. Só que no caso dela, como há uma determinação do Supremo de prisão para iniciar a pena em regime fechado,
e diz que ela tem que perder os direitos políticos a partir do julgamento e perder também o mandato por decisão do Supremo Tribunal assim que transitar em julgado, ela vai perder o mandato. O regime fechado já leva à perda de mandato, porque o cidadão não tem como estar presente nas sessões. Né? Quer dizer, no Brasil você tem uma loucura completa, não quero criticar que é só aqui não, que eu não conheço como é que funciona os países. O deputado que estava voando com o Lula para a China participou da votação para manter o Ramagem fora do processo. Ele estava convidado do Lula, representando a Câmara, lá na China, e votou contra o governo, votou a favor do golpe. Olha só como é que é, porque você vota por telefone. Semana passada eu fui almoçar com um determinado deputado durante o jantar. Durante o jantar, ele participou de 3 votações, que você faz por telefone. Então, você tem uma certa complexidade. Eu acho muito bom, Henrique, que essa mulher... Eu não vi essa cena patética, não. Mas eu acho bom que ela tenha ocorrido, porque é necessário que nós, advogados, que vocês que trabalham com a mídia, que vocês que têm um acesso capilarizado e têm credibilidade, comecem a discutir o sistema carcerário brasileiro. Essa senhora tem... Por exemplo, eu estava conversando hoje com o Juliano Breda, que é um grande advogado criminal do Paraná. E, por coincidência, ele teve uma ideia que é a mesma que eu tive. Vamos apresentar para o INCOR, ou vamos apresentar para o Sírio-Libanês, fazer um pequeno puxado numa dessas cadeias. Uma aula cardiológica na Papuda. Isso aí daria um prestígio enorme, uma coisa humanitária. Você pega um Sírio-Libanês, conversa com o Calil, com o Raul Kutai, pega o INCOR, seja lá qual... E faz o seguinte, olha, vamos abrir uma ala específica do Sírio no presídio, por hipótese, Papuda. Porque aí, se tivesse isso aqui, eu estou falando sério, se tivesse isso aqui, o cidadão é condenado, ele pode escolher, está lá, não, eu vou querer cumprir pena, eu quero ficar perto da minha família, o Collor falou, em Maceió, não, mas lá não tem um presídio suficiente para você. Na Papuda tem, vai todo mundo para Papuda. Entendeu? Assim, o que não se pode ter é privilégio. Você não pode ter alguém... Pô, o Collor tem 75 anos, ou 80 anos, não sei. Se ele tem uma série de comorbidade, ele tem o direito à prisão domiciliar. Essa é a vida. O Bolsonaro, eu acho que essas operações dele, grande parte, é pensando numa prisão domiciliar. Porque ele também deve ter, sei lá, 120 anos, 130 anos, que ele faz mal para o país, entendeu? Agora, uma pessoa nova, não pense que é simples assim. Não pense, não é assim que funciona. Ela vai ser submetida, repito, a um médico particular que tem que ter muita responsabilidade, porque o que ele falar vai ser aferido por médicos do Estado. Agora, se a pessoa tem uma comorbidade, a única coisa, a vantagem que tem nisso, para ela é ótimo, que ela vai para casa, ainda que sem acesso às coisas que ela não tem na cadeia, não tem acesso à internet, não tem acesso ao telefone, salvo esporadicamente, não tem acesso quase às visitas, porque as visitas são vexatórias. As visitas que são feitas, a mãe tem que agachar, ficar nua para visitar a filha. Isso é que tem que acabar. Nós temos que melhorar o sistema prisional brasileiro. Eu sou favorável a fazer uma ala do Sírio-Libanês ou de um grande hospital do INCOR num presídio brasileiro. Porque vão precisar, logo, até provavelmente outubro, novembro, vão estar lá, General Heleno. Porque veja bem, hoje o Braga Neto está no quartel. E ele tem direito, não podemos criticar. A partir do momento que transitar em julgado, é cadeia. É Papuda, é Bangu 8. Então, se nós tivermos... O problema todo é que você vai montar uma ala do Sírio-Libanês. E quem é que vai para lá? Se tem muito mais gente precisando na cadeia. Vai ter privilégio? Vai para lá o cara que é ex-ministro? Não pode ser assim. Nós temos que melhorar o sistema presidiário do presídio brasileiro. Essa que é a verdade. Eu espero, quando começaram a ocorrer as prisões das pessoas lá no Mensalão e tal, eu julguei que a esquerda, que nunca tratou bem o sistema carcerário, a esquerda é punitiva. As leis mais duras do Brasil vieram com a esquerda. Essa lei de ficha limpa, a lei de crime hediondo, são tudo leis punitivas. Mas não serviu para melhorar sequer os presídios. Pelo contrário, criaram esses presídios federais que são, no meu ponto de vista, absolutamente desumanos.
Você joga uma pessoa lá dentro e a pessoa não tem acesso a ninguém durante 30 dias. Uma cela mínima, não tem acesso a uma pessoa, não toca em ninguém. Todo mundo deve ter lido agora sobre o grande Pepe Mujica, que é o rei das minhas homenagens, que ficou preso 14 anos. Ele contou uma história que eu chorei quando eu vi a parte da vida dele. Agora eu conhecia, evidentemente, mas ele ficou preso 14 anos, 10 dos quais numa solitária. E quando os agentes do Estado, os ditadores, descobriram que ele gostava de ler, ele ficou 7 anos sem ter acesso a um livro. Isso é que nós temos que discutir, é o sistema medieval dos presídios brasileiros. Então, se essa senhora estava tomando remédio lá servido numa bandeja, que é um papel ridículo, espero que ela sirva para essa discussão que nós estamos tendo aqui agora, melhorar os presídios brasileiros, dar condições. Agora, não pode fazer um puxadinho do Círio para os condenados da tentativa de golpe e ter lá dentro 300 pessoas mais velhas com sintomas de saúde muito mais graves, sem ter nenhum tratamento. Então, o que está errado é o sistema. Aliás, Cacai, a pergunta era justamente eivada de ironias, porque a gente vê que a Carla Zambelli é uma mulher jovem que mantém até agora, praticamente mês atrás, uma vida social intensa, profissional, trabalho, festa, academia, tudo. De repente, ela está nas últimas. Né? Ela teve saúde para correr atrás de um cidadão na rua com a arma na mão. Há muito pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, ela estava correndo com a arma na mão através de um cidadão. Quer dizer, tem que ter critério. Nós temos que levar a sério o sistema carcerário brasileiro. Espero que passe agora por uma outra fase de pensar assim. Eu vou te contar uma história. Quando ocorreu o 8 de janeiro, acho que eu até já contei isso para o Miguel, uns 4 ou 5 dias depois, eu sou de Minas Gerais, eu recebo um telefonema de um parente meu, me diz: oi, Cacá, você está bom, sou? Eu estou bom demais. Ele falou: você lembra da... Não vou falar o nome, claro, para não expor a pessoa. Você lembra da fulaninha? Uma prima minha de 2º grau, 3º grau. Lembro demais. Você acredita, sua, que ela é idosa do jeito que ela está presa e num sistema terrível, a comida é muito ruim, ela não tem acesso a telefone, para entrar lá a dificuldade, tem fila e tal. Eu falei: mas ela é idosa? Foi presa no asilo? Aí o cara falou: não, só foi presa dentro do Supremo Tribunal Federal, olha só. Entendeu? Aí eu falei: ela está presa no sistema. Aí eu falei assim: e aí, vocês estão reclamando de quê? Da comida? Do fato de ter fila para ir ao banheiro? Eu falei: olha, mas a vida inteira eu escrevi sobre isso e vocês todos me criticavam que eu era protetor de bandido. Quer dizer que você acha que deveria ter cadeias mais humanitárias? Aí o cara: realmente, nunca tinha pensado. Por quê? Porque agora a direita vai sofrer por isso, tem 400 e tantos presos. Eu vi ontem uma entrevista inacreditável de uma mulher reclamando que não visita o marido. Aí eu falei, eu fui prestar atenção, por que ela não visita o marido? Porque ela não é vacinada, e quem não é vacinada não pode entrar no presídio. Ou seja, ela mantém os mesmos princípios que levaram esse povo a uma insanidade absoluta, e ela mantém isso, ela não vacina, por isso não visita o marido. Não sei se ela está achando bom não visitar o marido, está aproveitando para não visitar o marido, mas é uma coisa de maluco. Assim, eu acho que essas questões servem para discutir o Brasil. Porque, veja bem, Miguel e Henrique, até setembro, esse caso do Bolsonaro vai estar julgado. Essas pessoas, provavelmente até outubro, novembro, vão estar presas. Esse vídeo que saiu hoje é estarrecedor. É um cara da Polícia Federal gravando com detalhes, e ele deixou tudo aquilo no aparelho oficial dele, lá da Polícia Federal, falando sobre morte dos ministros, falando sobre prisão dos ministros, falando sobre prisão de mulher de ministro. Quer dizer, não tem saída. Essas pessoas vão ser presas. Espero que sim. Ele queria arrancar a cabeça do Xandão, né? Do Moraes, uma coisa assim. Inacreditável, é uma coisa inacreditável. Eu espero que isso sirva para discutir o sistema penitenciário brasileiro. Cacai, deixa eu... queria um comentário seu sobre esse embate cada vez mais grave entre um setor do legislativo, setor importante do legislativo. Você mencionou essa votação, foram 315 deputados que votaram
contra o STF para salvar o deputado Alexandre Ramagem. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, é um dos mais estridentes em relação a isso. Tem 2 postagens dele recentes, que eu vou colocar aqui na tela, depois eu peço o seu comentário. Coloca aí, Gui. O primeiro essa é de hoje, em que ele defende a Carla Zambelli. Uma mulher, uma deputada federal mais votada do Brasil, não pode ser caçada por vingança política. Isso não é justiça, é retaliação. Vamos lutar com unhas e dentes. Eu pulei para o final aqui já. Vamos lutar com unhas e dentes pelo mandato da deputada Carla Zambelli, porque hoje é com ela, amanhã pode ser com qualquer um de nós. Muito bem. Bota o outro aí, por favor, Gui. O outro aí é o dia 13 de maio, 2 dias atrás, né, em função daquela confusão lá. Parabéns ao presidente Hugo Mota por ingressar com uma ADPF no STF para defender a decisão da Câmara sobre o deputado Ramagem. 315 votos não podem ser ignorados por uma turma. Não é sobre o nome, é sobre respeitar a soberania do parlamento e a Constituição. Seus comentários, por favor, Cacai. Em primeiro lugar, ele está certo ao dizer que tem que brigar pelo mandato, porque amanhã pode ser por qualquer um deles. É verdade, vai ser. Vários deles estarão caçados, presos, escorraçados. Essa é a verdade. Esse tipo de deputado do PL, os bolsonaristas mais radicais, eles estão sem dormir, gente. É normal. Você imagina o Bolsonaro acorda de manhã, liga para o advogado e fala: e aí, o que você acha? Vai ser 30 anos. Os advogados são responsáveis, não podem mentir, porque está chegando o último prazo. Então, eu acho que no processo democrático é normal que as pessoas apavorem, tenham o direito de jus esperneandi. O que não pode, e aí é grave, o que não pode é fazer o uso indevido das forças institucionais. Por exemplo, a Constituição é absolutamente clara ao dizer que o que pode ser feito é a suspensão de um processo pelo ato feito após a diplomação. Então, era sabido, consabido, todo mundo sabia, que se a Câmara fizesse uma votação para suspender o processo todo do Ramagem, o Supremo teria que ser chamado a falar e iria dizer que é inconstitucional. Isso que o Supremo faz é a obrigação dele. O poder judiciário é um poder inerte. Se provocado, tem que falar. É a obrigação dele dizer que é inconstitucional, cumprir a Constituição. O Supremo tem sido o poder que está mantendo a estabilidade democrática. A Câmara não tem o direito de expor o Supremo. Aí é abuso. Não vou nem dizer esse cidadão aí, que não tem muita importância. Mas o Hugo Mota, presidente da Câmara, colocar em votação com a extensão que a CCJ definiu é um abuso de poder. E por que é um abuso de poder? Porque é absolutamente claro que só pode... O texto é incontornável. Pode haver a suspensão, e é bom que as pessoas entendam o que significa essa suspensão. Eles vão suspender, são 5 crimes que ele está respondendo. Vão suspender os 2 depois da diplomação, que são os crimes contra o patrimônio. Ele vai responder normalmente no processo lá do Bolsonaro por 3, vai pegar 20 anos de cadeia. E os 2 ficam suspensos. Aí, quando ele for preso, condenado, perde o mandato, esses 2 vão ser julgados. Então, ele vai pegar 20 anos agora e vai pegar mais 7, 8 anos daqui a 1 ano, 2 anos e tal. É assim que vai acontecer. Agora, o que a Câmara não podia fazer, no meu ponto de vista, é uma estratégia golpista que está ainda em curso. É bom que a gente pense sobre isso. Se você ler a denúncia do Coné, do Procurador-Geral da República, você vai ver que ele, desde o início, ele faz uma coisa muito bem amarrada, mostrando que um dos fundamentos do golpe era desmoralizar o Supremo. Eles tinham a Câmara cooptada. Boa parte da Câmara e do Senado eram cooptados. Ele tinha um poder fascista, que é o executivo fascista. Então, eles tinham que tentar pressionar o Supremo. Como é que eles pressionavam? Dentre outras formas. Tentando desmoralizar o Supremo. E isso faz parte... Essas votações são votações absolutamente provocativas. São votações teratológicas. Veja bem, além de votar 315 deputados, votarem para que pudesse parar todo o processo, ainda houve grupos que diziam que teria que parar também os Correios. Então, o Bolsonaro se beneficiaria. Isso, Miguel,
é de uma obtusidade. Se por acaso isso passasse, claro que não passaria, isso não foi nem levado a julgamento, só foi levado a questão da até a diplomação. Se isso passasse, o que significava isso? Você tem uma quadrilha de pedófilos, você tem uma quadrilha de milicianos, você tem uma quadrilha de pessoas que vendem armas. Você pega uma quadrilha de 10 membros, uma organização criminosa, e coloca nela um deputado federal. É muito fácil. Tem uma porra de deputado federal aí que é miliciano. E ele entra oficialmente naquela quadrilha. Com isso, não poderia ter processo. Era o fim do Estado Democrático de Direito. Era o fim da independência dos poderes. Então, isso não foi sequer julgado pelo Supremo. O que o Supremo disse, e disse rapidamente, foi o seguinte: a Constituição prevê, e é um direito constitucional, que até os atos após a diplomação pode ser suspenso. Você paralisa o processo, paralisa a prescrição. Os demais não. Então ele vai ser processado normalmente, vai ser condenado normalmente. Aí vem uma coisa grave, que eu fiquei extremamente contrariado. O presidente da Câmara, julgando para a plateia, são 315 votos, o presidente da Câmara faz uma espécie de um recurso, que não existe. Não existe previsão regimental para esse recurso, para o plenário. E diz, não, como são 315 deputados, a primeira turma não podia decidir, tem que ser o plenário. Isso não existe. O que determina quem vai julgar o quê é o regimento da corte. O regimento tem força de lei e é eles que produzem, está posto. Esses processos são julgados pela turma. Os processos anteriores a 2018 eram julgados pelo plenário. Então, esse processo pode ser até que o Supremo, eu acho que não deveria fazer, mas num ato de boa relação com a Câmara, leve esse processo para ser julgado no plenário. Um erro. Deveria simplesmente comunicar o seguinte: quem julga é a turma, segundo o regimento, já foi julgado e está suspenso o processo a partir da diplomação pelos crimes contra o patrimônio. Porque o próprio ato de provocar o plenário, no meu ponto de vista, já é uma tentativa de desgastar o Supremo Tribunal Federal. Foi lamentável o que fez o presidente Hugo Mota. Julgou para a turma dele, julgou para 315 deputados e tal. Mas isso leva a um desgaste. Sempre que o Supremo é chamado a se manifestar, e ele tem a obrigação de se manifestar, e ele se manifesta porque ele é o garantidor da Constituição, há um certo desgaste. Mas não vai funcionar. Vai paralisar apenas em relação ao tal deputado Ramagem. Ele vai ser condenado naturalmente. Claro que isso não vai ter nenhuma influência. Bolsonaro, general Heleno, general Braga Neto, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Aeronáutica, todos terão um processo regularmente, ainda mais agora, que estão surgindo provas que são assim, inacreditáveis, né? Conversas de pessoas pensando em cortar a cabeça de um ministro, pensando em prender mulheres de ministro do Supremo. É muito bom que a população brasileira, que a sociedade brasileira veja o que nós estamos escapando. Nós escapamos no primeiro momento, mas ainda estamos vivendo uma instabilidade. Tanto estamos que o presidente da Câmara, que é um homem que eu respeito, que eu tenho até uma relação e fiquei horrorizado, dele tentar submeter o plenário. Não existe possibilidade desse recurso. Cacai, teve um outro fato político curioso, que talvez mereça aí o seu comentário, que o embate entre o senador Sérgio Moro e o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, a gente separou aqui um trechinho, é um minuto só. Coloca aí, Gui, para a gente ouvir, depois eu queria a opinião do Cacai. Coloca o vídeo na tela. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa
para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém Excelência, se omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência, como ministro, Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou no meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa O Excelência, senhor como ministro... ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que Vossa fazer nada, Excelência era não. pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no O Ministério. senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como agora ministro da que quis Justiça, me tem acusar. muito mais obrigação de saber do que eu, como Vossa secretário Excelência executivo. quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro nada. foi nosso governo que chamou a polícia. Oficial é um depoimento. Como é que é Senador Nosso Rogério, governo foi que chamou a polícia. senador Rogério, eu tenho muito respeito por todos aqui. Então eu vou pedir para restaurar aqui a ordem dos trabalhos. Já concedi o tempo remanescente ao senador Sérgio Moro, ele vai fazer as perguntas, vão ser respondidas pelo... Tá bom. O que você acha, Cacai, desse desempenho aí do Moro, desse embate aí com o Volney? Miguel, em primeiro lugar, eu realmente acho que o ideal teria sido que o ministro que substituiu o Lupe fosse alguém técnico e que não estivesse no ministério naquele momento, naquela fatídica reunião. O secretário executivo é um homem extremamente sério e competente, o que assumiu o ministério, mas todos nós sabíamos que ia ser motivo de crítica, porque a reunião onde foi levada a discussão, ele estava presente. Essa foi uma opção política, porque o governo precisava da sustentação do PDT. São 19 votos, então eu não quero entrar nessa questão política. Eu, sinceramente, falei isso no primeiro dia, que achava que a questão é tão grave, são 9 milhões de aposentados que foram prejudicados, que isso pode abalar qualquer governo. Eu confio na honestidade desse atual ministro, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um bom trabalho, está fazendo um enfrentamento, mas ele foi aberto uma brecha para a crítica. Agora, é óbvio que ele está correto quando ele indica o quê? Esse escândalo, esse assalto aos aposentados começou na época do primeiro governo Bolsonaro. E durante todo esse governo Bolsonaro, na verdade foi até um pouco antes, durante todo o governo Bolsonaro, nós vimos isso crescer de uma forma exponencial. É claro que o que tem que ser dito é o seguinte: quando é que foi descoberta a fraude? Foi descoberta agora no governo Lula. O CGU conseguiu fazer essa detecção. O próprio ministro, na continuidade dessa conversa, ele falou: olha, nós só viemos a saber o tamanho dessa confusão toda após a deflagração da operação. Então, foi a Polícia Federal que investigou junto com o CGU, que descobriu, que fez a operação e que depois da operação descobriu o tamanho dela. E agora estão tentando encontrar saídas. É óbvio que o Moro deveria ter sabido disso, não sei se soube. Eu não serei leviano para dizer que soube. Mas ele tinha obrigação de saber. Ele era o ministro da Justiça. Durante todo o período que eu fui ministro da Justiça, essa fraude já ocorria de uma forma absolutamente, eu diria, estrondosa. Então, tanto ele deveria ter tomado responsabilidade, ele, Moro, ministro da Justiça, como os ministros da Previdência da época, o Onyx e todos os outros. Então, é extremamente grave essa fraude. Eu acho que o governo agora está agindo de uma forma bastante eficiente. Eu digo sempre assim, eu tenho acompanhado o caso, o ministro Messias, da AGU, tem sido de uma competência impressionante, o ministro Vinícius, da CGU, está colocando o que tem que ser colocado agora, até que é todo o esforço para descobrir. Eu vi agora que 1.200.000 pessoas, em 2 dias, já se manifestaram de aposentados se tinham ou não autorizado. Agora, essa fraude, ela pode realmente ser a pedra de sapato de qualquer governo. O que tem que ser descoberto e o que tem que ser dito, e que tem mostrado para a população é o seguinte: a fraude começou, acho que em 2019, 2020, depois passou pelo governo Bolsonaro todo ele, não houve nenhuma tentativa de enfrentamento desse verdadeiro furto aos aposentados, e agora o governo que deflagra a operação, o governo que está fazendo o enfrentamento, o governo que está tentando devolver o prejuízo que foi feito,
Claro, vai ter um jogo político que vai dizer que esse governo demorou a agir. Como demorou a agir? Ele não podia agir durante o governo Bolsonaro. Então, eu acho que o ministro fez bem em apontar essa fragilidade, no mínimo, essa incompetência do ministro Moro, que era o ministro da Justiça à época. Ele não pode alegar que não sabia de nada. A Polícia Federal dele não sabia de nada. Se teve denúncias, como o próprio ministro da Previdência diz, teve denúncias de aposentados e de pessoas que estavam sendo lesionadas. Cacai, tem um fato que eu acho curioso. A gente tem um tempinho ainda. Quer fazer uma pergunta, Henrique? Você voltou aí? Quer fazer alguma pergunta? Não pode dar sequência, eu estava aqui, como eu disse para o pessoal, a gente às vezes tem que coordenar alguma coisa no portal da revista, eu precisei ir lá para ver duas demandas com os repórteres. Cacai, olha só. Cacai, o Barroso, que é o atual presidente do STF, ele se encontrou com o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eles estiveram no evento na Universidade de Georgetown, em Washington. Tiraram fotos juntos, né? Aí eu achei curioso porque o Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Bananinha, se autoexilou lá nos Estados Unidos, dizendo que ia articular para as instituições americanas atuarem contra o Brasil, especialmente contra o judiciário brasileiro, né? Aí eu queria saber, você acha que essa articulação do Eduardo Bolsonaro, dos bolsonaristas, para tentar convencer as instituições americanas que o Brasil vive uma espécie de ditadura judicial, não está dando muito certo? Queria a sua avaliação. Olha, esse deputado não tem nenhum prestígio, zero. Eu acho que a articulação dele e nada é a mesma coisa. Ele está fazendo um pouco para poder se manter na mídia, para tentar ajudar o pai. É até louvável um filho tentar ajudar o pai. Assim. Mas o prestígio dele é ínfimo, não tem nada. Não tem nenhuma preocupação com isso. O que eu acho que deveria resultar, e acho o encontro do ministro Barroso com o presidente da Suprema Corte absolutamente normal, faz parte do dia a dia dos tribunais do mundo inteiro, isso aí não tem nenhum problema. Seguramente o Barroso é uma pessoa que teve uma importância enorme durante a tentativa de golpe, ele era presidente do TSE, ele foi uma das pessoas que mais houve um enfrentamento técnico, tanto é que o Bolsonaro cansou de xingá-lo, inclusive palavras de baixo calão, em público. O Bolsonaro tinha uma birra com o Barroso e com a família do Barroso. Então, eu não acho que esse encontro tem nenhum tipo de problema. E penso que o que deveria ser levado, Miguel, de uma forma mais técnica, é quais os crimes está cometendo esse deputado ao tentar trazer uma investigação para o Supremo Tribunal. Esse cidadão, esse povo de direita, de ultradireita, todo reclamou quando foi derrubado a Lei de Segurança Nacional, por uma lei democrática. Na Lei de Segurança Nacional, tinham crimes gravíssimos que esse cidadão estaria hoje respondendo por esse absurdo que ele está fazendo, que é ir para fora e reconhecer, um deputado federal, reconhecer que está tendo contato com autoridades americanas para interferir no judiciário brasileiro. Mas ainda assim, no Código Penal atual, você tem crimes em relação a isso. Isso é que eu fico perguntando, por que a Procuradoria-Geral da República, que o Ministério Público, não abre uma investigação contra esse cidadão? É claro que, na minha visão, veja bem, na posse do Trump, eles não conseguiram sequer convite para ir à posse, eles ficaram no hall do hotel. É um bando de insignificantes, essas pessoas não têm nenhuma importância no mundo. Claro, no momento que o pai era presidente, que eles tinham uma série de facilidades, é uma coisa. Hoje, o que deveria estar sendo investigado é esta conduta de fazer, fora do Brasil, uma tentativa de cooptação para poder interferir no judiciário brasileiro. Você vai se lembrar, Miguel, e você, Henrique, que há muito pouco tempo atrás, um senador da República gravou um vídeo onde ele pedia, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invadir o Brasil. Não houve nada contra ele, isso não pode ser assim. As pessoas têm que ter responsabilidade, no mínimo, uma abertura no processo, na Comissão de Ética do Senado. Se você tem um deputado federal que está lá fora e que admite que está entrando em contato com autoridades para que haja interferência junto ao ministro Supremo, junto a um julgamento, junto à Suprema Corte, isso é crime. O resultado disso provavelmente não vai ser nada. Essas pessoas não têm nenhum prestígio internacional. Nenhum.
Você acha que Trump está preocupado com o Bolsonaro? Absolutamente não tem preocupação. A minha preocupação é as instituições brasileiras sofrerem um ataque desse porte por parte de um deputado federal, por parte do senador da República, e não serem abertos os processos competentes, seja no Conselho de Ética, seja na Procuradoria-Geral da República. Cacá, eu queria agora te perguntar uma coisa que eu acredito que a nossa audiência, essa é uma daquelas perguntas assim, quase que de utilidade pública. A gente acompanhou aquele julgamento da admissibilidade do núcleo crucial, né, em que o Bolsonaro figura aí como líder e tal. Enfim, unanimidade, ele tornou-se réu e o processo começou. No entanto, para a maior parte das pessoas, o assunto parece que desapareceu. A gente teve a julgamento de admissibilidade de outros núcleos e tal, parou aí de se falar disso, falou apenas que o Bolsonaro recebeu, a defesa dele recebeu um prazo para apresentar uma lista de testemunhas e tal, mas enfim, o assunto fugiu, digamos assim, dos olhos do povão como um todo. A previsão do cronograma do julgamento, aquilo que a gente dizia antes da admissibilidade, segue a mesma? Como é que você está acompanhando isso? O que você tem ouvido sobre os pormenores do trâmite dessa ação penal agora? Diz para a nossa audiência como que você está vendo isso aí, mantém-se aquele prognóstico do fim do ano, o que você tem visto, qual o teu entendimento disso? Henrique, eu acho que vai ser julgado muito antes do fim de ano. Acho que os processos poderão ser julgados, no caso do Bolsonaro, por exemplo, deverá ser julgado até setembro. Já estão começando, já tem data para ouvir testemunha. Depois que eu ouvir testemunha, eu não vejo nenhuma defesa de perícia que possa ser produzida. Claro, a defesa tem ampla liberdade de pensar o que quiser e tal, mas não há nada que possa ser produzido que vá demorar. Ouvidas as testemunhas, nós teremos 5 dias, vai ser aberto prazo para as alegações finais, depois os interrogatórios, e o processo vai ser julgado. No meu ponto de vista, em agosto, esse processo está pronto para ser julgado. O julgamento vai se dar numa sessão, no máximo em 2 sessões. E o fato de estar fora da imprensa, Henrique, eu tenho escrito sobre isso, Miguel, e tenho falado disso desde o final do ano. Falei, gente, esse pessoal, os bolsonaristas raiz, diziam o seguinte: se prenderem um general, nós vamos botar 2 milhões de pessoas na rua e o país para. Se abrir um processo contra o Bolsonaro, nós botamos 4 milhões de pessoas na rua e o país para. Desde o ano passado eu falo o seguinte: não é assim que funciona. Na hora que prender um general, dentro de 15 dias, ninguém fala naquele general. O general Braga Neto está preso tem quase 5 meses ou 6 meses. Já esqueceram ele lá, né? Ele já está esquecido. Eu quase errei o nome dele agora aqui. O Bolsonaro disse que levaria 1 milhão de pessoas para a rua. Foi recebida a denúncia. Ele fez uma manifestação semana passada com 4 mil pessoas na rua. 4 mil pessoas. Olha, escuta o que eu estou lhe dizendo. É assim, a vida é cruel. A vida dá, nega e tira. Eles vão julgar o Bolsonaro em setembro, provavelmente. E, transitando em julgado, ele vai preso. Claro, no dia da prisão dele vai ter choro e ranger de dente. Vai ter gente na rua comemorando. Eu não vou comemorar a prisão de ninguém. Mas vai ter muita gente na rua comemorando. Com 15 dias de prisão, vai lá uma pessoa, faz uma mensagem, tira uma foto dele preso. Ele vai tentar a prisão domiciliar. Depois ninguém mais fala dele. Alguém está falando do ex-presidente Collor, que está na domiciliar? A não ser no dia. É assim que funciona a vida. O Bolsonaro já não tem mais importância. Hoje em dia durante o dia, eu recebi de uma pessoa que eu respeito muito, que é da área bolsonarista, dizendo assim: o Bolsonaro está com 13 pontos na frente do Lula no Atlas. Eu falei, mas ele vai estar preso. Com 13 pontos de quê? Quer dizer, é assim que funciona. Eu já disse mais de uma vez, esse processo deverá estar apto a julgar lá para agosto, setembro. Vai ser julgado, vai ter os embargos e tal. Até o final do ano, não tem porquê, nós temos que virar essa página. Até o final do ano, isso vai estar julgado, decidido, transitado em julgado, preso, e nós vamos começar a tratar de outra página. E é bom que as pessoas não estejam falando. Eu te pergunto, eu sou um cara que acompanho direto, que lê o dia inteiro, que debato e tal, quase que esqueci o nome do Braga Neto. Está preso há 6 meses. Gente, eu infelizmente vou ter que sair, agradeço muito a hipótese de conversar com vocês. Eu tinha dito para o Miguel que eu tinha um compromisso 8h30 e 9h30 tenho que cumprir esse compromisso. Abraço, Caio. Obrigado. Abraço grande.